Então, Tcheco, boa noite. Qual a tua avaliação do desempenho do time hoje, a partida, a vitória por 1-0, conseguindo a reabilitação na competição? Bom, eu avalio principalmente o resultado que nós necessitávamos, né? Você não tendo nenhum dia praticamente para treinar, fica muito difícil você querer implantar alguma coisa que você pensa em relação aos atletas que a gente tem aqui. Então, foi um pouquinho na base da conversa, fiz ali 20 minutos táticos só para ter um desenho, uma certa organização ontem, para que a gente pudesse vir para o jogo um pouquinho mais organizado. Acabei mudando um pouquinho a estrutura do time, tirando os extremos. No meu ponto de vista, a gente não estava tendo os duelos pelos extremos, a gente não estava tendo os dribles, aquelas jogadas agudas que necessita para jogar com esse sistema. E procurei colocar mais gente no meio de campo. Então, dentro desse meu pensamento, junto com a comissão que estava comigo, a gente chegou a essa conclusão, escolhemos os jogadores, e aí tivemos uma conversa muito grande no vestiário, perante principalmente o último jogo, perante algumas situações que eu achava que valia a pena tocar para o nosso elenco todo, e acabou resultando aí num volume de jogo muito grande. Encorajei eles para realmente poder chegar com mais eficaz no ataque. A gente estava tendo pouco isso durante os outros jogos. Acho que eles entenderam bem, acreditaram nesse sentido. Eu passei para eles também que nós teríamos alguns contra-ataques, e isso já estava previsto pelo que a gente planejou. Arriscamos, de certa forma, mas acho que dentro de casa, precisando dos 3 pontos, sendo que a outra partida é em casa, a gente precisava disso para que o nosso treinador, que já chegou, pudesse trabalhar mais tranquilo nesses próximos 10 dias. Então, acho que fazer uma avaliação em si da partida, para mim, é o de menos nesse momento. Acho que é mais importante a vitória, e a gente conseguiu, e eu, num contexto geral, estou satisfeito. Tcheco, no primeiro jogo, o Coritiba quase não chutou a gol, né? Teve uma finalização, se não me engano. E agora, uma melhora significativa em relação às finalizações. Como é que foi essa conversa para uma mudança tão grande, tão rápida assim? Realmente tem esse contexto, mas eu quero acreditar que, além dessa conversa, do que os jogadores acreditaram naquilo que a gente passou para eles, eu acho que tem a questão de um novo treinador estar olhando o jogo, o contexto da gente jogar em casa é importante diante do nosso torcedor, que estava cobrando, e convenhamos, com razão. Então, essas coisas, e mais lógico, aquilo que a gente estava tentando passar para eles desde ontem, acho que eles conseguiram assimilar muito bem, e a gente, nesse momento, tem que dar os parabéns para eles também. Quando tem que ser cobrado, a gente cobra, o torcedor da mesma razão, mas hoje, pela vitória, eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho que eles fizeram. Tivemos alguns contra-ataques com resultado na frente, tivemos. Eu acho que esse amadurecimento eles podem ter ainda para frente, mas não é uma coisa que eu vou crucificar nesse momento. Teve um pequeno, não grande vacilo do Benítez, mas cheguei e comentei com ele que o anjo da guarda dele estava bem do ladinho dele. O meu está um pouco cansado, mas ajudou também. Mas, assim, no contexto geral, realmente, eu acho que a gente tem que enaltecer a disposição deles. Perdemos vários gols, e eu acho que seria um pecado muito grande se eles empatassem. Eu acho que ia ser até uma sensação de derrota. Tcheco, você falou ontem na entrevista que um passo primordial era tentar recuperar a autoconfiança dos jogadores. E o Jean Carlos, ali na saída do campo, disse que você falou com eles para tentar uma, tentar duas, tentar três. Os escanteios dele no primeiro tempo não estavam dando muito certo. No primeiro e segundo tempo saiu o gol. Faz parte disso também? Faz parte, porque o que eu dou de liberdade para os jogadores, nosso último terço ofensivo, é uma situação que o jogador tem que sentir o que fazer, quando fazer. Eu acho que a gente não pode tirar deles a criatividade. Então eu deixei muito tranquilo se errasse um passe, se errasse um drible, um lançamento no último terço do campo. Eu acho que dali para trás
seria da intermediária, né, defensiva, eles têm que ter um pouco de responsabilidade. E nós estávamos também errando muitos passes bizonho nos outros jogos. E isso comprometia totalmente o trabalho na parte ofensiva. Mas a partir do momento que eles passavam aquela linha ali da intermediária, eu deixei totalmente à vontade para eles fazerem aquilo que eles bem entendessem. E nas bolas paradas, a gente acabou treinando um pouquinho ontem, só para desenhar o sistema, os jogadores dentro da área. E o nosso time de análise de desempenho passou as informações que o primeiro pau ali era um dos pontos fortes que a gente podia tirar proveito e acabou saindo assim. Mas depois do gol tivemos outras oportunidades, que aí faltou um pouquinho de capricho por parte deles, mas, como eu falei antes, vamos deixar assim que tá bom, 1-0. Aí acho que isso aí vai doer um pouquinho agora na consciência deles ali e segue a bola. Como você bem disse, realmente fica à vontade de vencer. Segunda divisão é isso mesmo. Não dá para jogar bonito, o negócio é vencer. Acho que daqui para frente é isso, principalmente em casa. Ganhar de qualquer maneira. Exatamente, né? De qualquer maneira, dentro de um ponto de vista assim, que a gente só teve um dia para trabalhar, uma organização só para eles terem um embasamento, trazer o torcedor de novo para o nosso lado, né? O torcedor com aquela desconfiança que com toda a razão que eles tinham, a gente tinha que trazer com bastante vontade, ganhar as divididas, tentar fazer um volume de jogo para começar a criar uma situação. E foi criado já no primeiro tempo, mesmo 11 contra 11, mas a partir do momento que tivemos um homem a mais, nós tivemos inúmeras situações. Não vou me apegar muito aos números de porcentagem de posse de bola, de chutes a gol, mas faltou um pouquinho realmente de capricho. Hoje, nesse quesito, a gente ficou devendo, mas em compensação, em outros, a gente sobressaiu muito, principalmente na disposição, vontade, que era o que o torcedor sempre estava pedindo, e aí o resultado veio. Qual é o sentimento após a vitória, né? Em 2013, você assumiu a equipe por 3 jogos, né? Teve uma primeira experiência como treinador no Curitiba, e hoje, como fica após essa vitória? Qual é o sentimento que você, como hoje o treinador, e muito mais pelo resultado do que propriamente pela atuação, por todo o contexto? Qual é o sentimento do treinador tcheco agora? É sentimento sempre de dever cumprido, de alegria, satisfação. Estava conversando um pouco com o Pereira não quer mais ser treinador também. Estava acompanhando nossos bastidores ali, viu como é que está funcionando as coisas. Mas é dever realizado, né? O sentimento de dever realizado. E eu tenho minha raiz aqui também. Então isso me enaltece mais ainda com essa realização. É aquilo que eu falei ontem na entrevista, né? O Curitiba, por saldo de gols, ou quase 1 ponto, deixou de ficar na primeira divisão. Então esses 3 pontos podem fazer diferença lá. Então eu me sinto realmente muito feliz e graças a Deus dormi uma noite tranquila. Tcheco, com que clima você acha que se entrega esse elenco para o Eduardo Batista começar os trabalhos amanhã? Comentei na reza ali agora, depois do jogo, que um grupo com bastante disposição, com bastante vontade, e em que estava em xeque um pouco a qualidade de alguns jogadores, mas ninguém desaprende a jogar de uma hora para outra, né? Talvez faltava esse estralo, esse start para que eles pudessem entender realmente aonde eles estão jogando, a responsabilidade que eles estão tendo. E eu tenho certeza que ele vai encontrar um grupo aí muito mais leve agora e sabendo realmente do que tem que fazer e aonde está pisando. A camisa do Curitiba ela tem um peso, principalmente a responsabilidade de voltar para a Série A. Eu costumei dizer para eles que o ano passado, quando eu estava no Paraná, tinha pouco essa perspectiva do Paraná subir. Pela montagem de uma equipe nova que o Paraná estava fazendo, pelas desconfianças que o Paraná sempre teve. O Curitiba, pelo contexto de voltar da primeira divisão, pela folha salarial, pelo financeiro, tem essa obrigação. Então é uma responsabilidade maior. Então os jogadores estão entendendo isso e pouco a pouco tenho certeza que vai encaixar melhor ainda o time. Tcheco, já que você falou que chegou aí e falou com o Benítez, né? O Júlio na saída do campo ali, ele falou conosco
Ele até agora não sabe como é que ele chutou aquela bola para fora. Né? Chegou a conversar com o Júlio no vestiário agora? Ele comentou no campo ali, né? Aí eu até falei, Júlio, só deixa a bola bater, né? Ela já tá vindo com velocidade. Aí ele falou, não, foi o que eu fiz. Eu falei, então eu ia errar o gol também, então. Mas foi uma infelicidade total, né? Debaixo do gol, coisas que raramente acontecem. Na hora nós lamentamos muito ali, mas eu já pedi para ele erguer a cabeça. A gente tem que passar pensamento positivo nessas horas ali. Mas ele não se abateu, cumpriu ali a sua parte tática como lateral depois que o Abner saiu, ficou todo tranquilo. O Júlio é um cara de personalidade boa, mas infelizmente teve essa fatalidade. Tcheco, queria te perguntar duas coisas. Você estava falando do Júlio, queria que se explicasse o posicionamento do Júlio. Foi algo que chamou a atenção lá no Maranhão, que não deu muito certo, tanto que ele foi substituído no intervalo. E hoje, apesar dele jogar bem pela esquerda, ele estava variando um pouco mais. Queria que você detalhasse ali essa orientação para o posicionamento do Júlio e que você falasse também se esse gostinho de ter sido treinador, que você já tinha sido em outras vezes, mas hoje, em mais uma situação, você é um pouco mais experiente, te dá vontade de seguir a carreira como técnico? O Júlio lá no Maranhão, ele jogou como quarto homem aberto, né? Tentando fechar o espaço lateral, mas foi uma ideia até que eu e o Sandro, a gente pensou que poderia dar certo, mas ele teve dificuldade em receber essa bola de costas. Hoje, eu pedi para ele ficar num losango, ele pelo lado esquerdo, né? Iniciando com o Carvalho, ele pelo lado esquerdo, eu quis pelo lado direito, o Jean flutuando na frente deles ali, e o Cadi tendo liberdade para jogar junto com o Bruno, mais perto do Bruno. O Bruno também estava um pouco isolado. Então, o Júlio jogou mais ou menos na posição que ele vinha fazendo já na base e em alguns jogos com o Sandro também. Naquele dia lá em São Luís, realmente ele sentiu muita dificuldade, então a gente já conversou que ali é difícil de jogar, a não ser durante o jogo, que precisa fechar algum espaço, pode ser que o Eduardo possa usar ele ali, né? Então acho que ele vindo com a bola um pouco de frente, pegando ela de lado ali, ele vai ter mais facilidade para armar jogadas e fazer aquilo que ele sempre pensa, né? A questão de ser treinador, eu acho que eu sempre falei em várias oportunidades, que é uma questão de tempo para mim. Não tenho pressa, sinceramente não tenho pressa. Eu parei em 2012, pela questão de ser jogador, muito tempo fora de casa, né? Hoje já vai fazer 5 anos, né, que parei de jogar. As experiências para mim estão sendo muito válidas desde o tempo da minha primeira passagem aqui, depois como treinador no Sub-23, recentemente com o Paraná, mas eu não tenho pressa realmente, isso não me preocupa. O importante é que eu estou num grande clube, aprendendo muito, tem os cursos a serem feitos, mas isso aqui realmente para mim é muito melhor que um curso, porque o dia a dia, o que a gente vê, os problemas que não são passados para vocês, que é uma coisa de vestiário, tudo, a gente tem que saber administrar, é a melhor escola para mim. Mas eu acho que o tempo vai me dizer realmente quando eu tenho que ir e também tomar um pouquinho de coragem. Valeu, rapaziada. Boa sorte com o Eduardo Batista.